E aí, pessoal, beleza? Professor Otávio, mais uma vez na área e dando continuidade aqui à nossa disciplina de construção de software web. Na nossa última aula, no nosso último vídeo, a gente começou a falar um pouquinho sobre linguagem de programação. Acabamos falando ali sobre o JavaScript, né? E todos os elementos que permeiam a utilização de um sistema computacional. A gente falou de processador, de memória, de entrada e saída. E agora a gente vai navegar um pouquinho nas funcionalidades, né, nas propriedades de uma linguagem de programação como o JavaScript, que é uma linguagem interpretada, justamente para que a gente possa fazer ali a manipulação do computador nos elementos que ele nos fornece para resolver problemas, para desenvolvermos algoritmos, tá bom? Então já deixo aqui o convite para vocês, se vocês estão gostando, deixem o joinha e se inscrevam aí no canal. E vou chamar a vinheta pra gente começar. Beleza? Vem comigo. Beleza, galera. Então nós estamos aqui e eu vou começar conversando com vocês aqui no DevTools, né? Eu estou usando o navegador Google Chrome e o Google Chrome, se a gente clicar em F12 ou simplesmente aqui nos três pontinhos, ó, do navegador, se a gente clicar nos três pontinhos, mais ferramentas, ferramentas do programador, vocês vão ver que a gente tem uma opção aqui dentro chamada console. Esse console, ele não só me dá informações sobre a página que está sendo mostrada aqui, que no nosso caso é o diagrams.net, né? É uma ferramenta que eu uso muito para fazer diagramas, totalmente gratuita e muito interessante de vocês conhecerem. Mas ele também nos fornece a possibilidade de praticar, de testar instruções na linguagem JavaScript, uma vez que hoje em dia a linguagem JavaScript é a linguagem padrão dos navegadores de internet de scripting, ou seja, a gente fazia aqui, ó, como a gente conversou lá na nossa primeira aula, lembram? Ó, a parte da funcionalidade, né? A parte de atribuição de comportamento a partir dos eventos que acontecem na nossa página de internet. Então, às vezes, quando eu clico num botão, quando eu mudo de tela, quando eu passo o mouse em alguma coisa, eu quero disparar um evento e a gente faz muito isso. Vocês querem ver? Ó? Aqui no console, eu posso disparar um evento que todos vocês conhecem, que é um evento JavaScript, que é representado na tela, que é um evento de alert. E o alert, ó, ele já até me mostra ali que o alert ele pede uma mensagem e eu posso colocar, ó, mensagem aqui. Escrever uma mensagem entre aspas, e a gente vai falar já já por que entre aspas, porque as aspas recomendam, elas são ali recomendadas para simbolizar o que nós chamamos de textos ou strings no ambiente da computação. E aí, quando eu clico em dou um alert, escrevo o comando e dou enter, olha lá, ó, o que acontece no nosso navegador? Ele mostra a mensagem e ele dá um retorno undefined, porque ele não retornou absolutamente nada para o nosso navegador. Da mesma forma que eu poderia dar um alerta, eu poderia vir aqui e jogar um prompt. Digite alguma coisa aqui. Olha lá que bacana. Ele abre agora uma nova janela, mas com a possibilidade de eu escrever alguma coisa num formulário. Então, eu posso colocar aqui, ó, alguma coisa neste formulário, né? E dá Enter. Olha que legal. Agora o retorno não é mais indefinido, undefined. Ele é alguma coisa neste formulário. Bem, pessoal, então vocês podem ver que eu consigo dar comandos de JavaScript aqui no nosso console. E é isso que a gente vai fazer. Obviamente, se vocês pararem para analisar no contexto dos elementos que nós falamos aqui, esses comandos eles seriam o quê? Né? Eles seriam justamente o que nós chamamos de entrada e saída, né, pessoal? Ó, eu consigo dar aqui uma saída de dados e aqui entrar com dados para o nosso navegador, para a nossa linguagem de programação ela trazer informações para a gente. Então, olha que bacana. Vocês já começam a perceber que a linguagem de programação, isso não é JavaScript, tá, pessoal? Qualquer linguagem de programação tem elementos, tem ali instruções, tem funções que nos permitem fazer entrada e saída de dados. Poxa, legal. A gente vai ver que qualquer outra linguagem de programação, isso é independente de linguagem. Às vezes eu vejo aqui
pessoal falando muito de linguagem de programação, que a melhor linguagem é Rust, é JavaScript, é Python, é C, é C++, é Java. Cara, não interessa, isso é perda de tempo. Qualquer linguagem de programação vai te dar elementos para manipular esses três pilares da computação e, consequentemente, permitir que vocês construam algoritmos. Ou seja, eu vou conseguir fazer entrada e saída, eu vou conseguir manipular a memória e eu vou conseguir manipular, eu vou conseguir dar comandos a partir do meu processador. E é isso que a gente vai mostrar aqui agora, né, pessoal? Lembrando que uma coisa muito importante de falar aqui para vocês é o seguinte: poxa, parece que eu decorei isso tudo, né? Não decorei. Pelo contrário, eu continuo estudando todos os dias e aprendo todos os dias. Inclusive porque a própria linguagem JavaScript, ela é uma coisa mutável, ela evolui muito nos últimos anos. Se a gente olhar a história do JavaScript, ela teve um grande salto em 2015 com o ECMAScript 6, que inclusive faz com que o JavaScript hoje seja utilizado para desenvolver de maneira full stack, né? Com certeza vocês já ouviram bastante essa palavrinha, né? O famoso full stack development. E o JavaScript ele pode hoje ser utilizado para desenvolver tanto aqui no navegador, que é o que nós chamamos de front-end. Então a gente até desenhou isso aqui na nossa primeira aula também, ó. O front-end pode ser desenvolvido aqui com o JavaScript, né, no navegador de internet, mas eu também já consigo utilizar e utilizo bastante o JavaScript para desenvolver o back-end e também desenvolver para outras plataformas, como por exemplo até mesmo desenvolver para soluções desktop e soluções mobile, soluções aí para o celular. Então é muito importante que vocês tenham isso em mente, que vocês estão aprendendo uma linguagem de programação muito poderosa. Otávio, mas ela não é a melhor linguagem, não é a linguagem mais performática. Claro que não, ela não é mais performática, porque nós estamos desenvolvendo para um nicho de aplicações. Obviamente que se vocês precisarem de performance, vocês vão buscar outras alternativas, como o Rust, como o C, como o C++, dependendo, claro, do que vocês querem desenvolver. Mas hoje, quando nós falamos de web, é praticamente impossível a gente não falar de JavaScript, tá, pessoal? Então essa é uma realidade aí, inclusive, do mercado. Agora, voltando aqui para a nossa aula, né, eu mostrei para vocês que eu tenho instruções que me permitem fazer entrada e saída de dados, eu tenho várias outras. Essas são básicas que podem ser utilizadas no contexto do navegador, mas eu também posso aqui no JavaScript fazer operações matemáticas. E aí lembrando que essas operações elas podem ser aritméticas e lógicas, né? Então eu consigo fazer, como eu fiz aqui em cima, operações de soma, operações de subtração, 1 menos 1, ó. E não faz diferença se eu dou espaço ou quantos espaços eu dou, tá? O resultado é o mesmo. 1 menos, se eu der vários espaços, é 0. Qual é a sequência, né, do JavaScript? Então eu escrevo o número, o operador e o outro número. Então normalmente é assim que nós fazemos uma operação matemática no JavaScript. Então eu posso colocar aqui, ó, 10 vezes 9, ele me dá a resposta. 10 dividido por 9, ou 1 dividido por 9, eu coloquei ali, ó, ele me dá um número decimal. Vocês podem ver que ele tem ali, inclusive, uma precisão, tá? Eu também posso colocar outros tipos de operação, como, por exemplo, a operação 2% 0, na verdade 2% 2, né? Que é o resto da divisão inteira. Então, enquanto 2 dividido por 2 retorna o resultado da divisão, retorna o quociente, o 2% 2 retorna ali o resto, né? Então 2 dividido por 2 dá 1, que é o quociente, vocês podem ver aqui, e o resto é 0. Esse operador é muito utilizado quando a gente vai, por exemplo, descobrir se um número é divisível por outro. Por exemplo, se eu quero saber se um número é par, basta eu usar esse operador para ver se o resto é 0. Se o resto de uma divisão por 2 é 0, o número é par. Se não, o número é ímpar, né? E a gente vai falar sobre isso já já. Mas além dessas operações, eu também posso fazer uma operação de exponenciação, que é o asterisco, asterisco, 2, ó. Ele vai mostrar ali o 36, tá bom? E nós podemos também fazer operações lógicas, né, pessoal? Que são operações booleanas, que vão retornar verdadeiro ou falso. Eu posso perguntar, ó, 6 é maior que 2? Verdadeiro. 8 é menor ou igual
a 9, verdadeiro. Eu posso colocar aqui 10 é igual a 8. Olha lá, eu usei 2 iguais para simbolizar a igualdade lógica, né? Nós chamamos de igualdade lógica. Eu quero saber se uma coisa é igual a outra, tá? E eu posso colocar aqui também outros operadores como 23 é diferente, ó, exclamação igual que 0 é verdadeiro. Observem que essas operações elas estão me retornando verdadeiro ou falso. E olha que bacana, lembrando que quem está fazendo essas operações para mim é quem? É o meu processador, pessoal. Então, eu venho aqui, eu vou marcar o processador até com uma outra corzinha, para vocês terem noção de que nós estamos usando, ó, entrada e saída, processamento, e nós estamos usando o processador para fazer operações para a gente. E é claro, essas operações elas estão soltas, né? Eu não estou guardando o resultado dessas operações ou o resultado da entrada e saída. Se eu quiser guardar, eu posso fazer o que nós chamamos aqui na linguagem de programação de uma atribuição. O que é uma atribuição, meus amigos? Uma atribuição nada mais é do que eu pegar um elemento e guardar ali na minha memória. Como é que eu faço isso? Eu posso dar um nome de uma variável, alguma coisa que eu vou guardar na memória, usando a palavrinha var. Var, resultado, é igual, e eu posso colocar aqui 10 vezes 2. O que acontece? Observem que ele deu um undefined aqui para mim, porque o retorno dessa operação é indefinido. Mas, se eu digitar de novo o resultado, qual é o resultado daquela operação? 20. Onde foi que ele armazenou essa variável? Ele armazenou essa variável na minha memória. Então, com isso, eu consigo fazer operações matemáticas, operações de entrada e saída, e guardar o resultado dessas operações, sejam elas aritméticas e lógicas, lá na nossa memória do computador. E isso é imprescindível, porque qualquer problema que eu for resolver, qualquer algoritmo que eu escrever, vai usar esses 3 elementos. Pode ser que use mais um elemento do que outro, mas vai ter com certeza ali algum elemento desses pilares, que é justamente a possibilidade de eu entrar e sair com dados, de eu guardar, armazenar informações na memória e eu fazer operações aritméticas e lógicas ali no meu processador. Beleza, pessoal? Então, olha que bacana, a gente fez tudo isso no contexto do navegador, mas é óbvio que a gente poderia levar isso aí para qualquer editor de texto. A gente aqui nessa aula vai usar o Visual Studio Code para poder construir os nossos projetos, os nossos programas em JavaScript, tá bom? Não vou passar mais muito disso. Na nossa próxima aula, no próximo vídeo, a gente continua falando um pouquinho aqui de JavaScript, começando inclusive a resolver alguns problemas usando a linguagem de programação. Joia? Se vocês estão gostando, deixa o joinha e, claro, se inscreve aí no canal para vocês poderem acompanhar melhor, ok? Um abração para vocês e até o próximo vídeo. Valeu!